6 tecnologias na área de DevOps que farão você ganhar mais dinheiro em 2025. Você já é desenvolvedor, gosta de ficar codando vários projetos, tanto no front-end e back-end, mas não entende nada de DevOps? Talvez seja a sua chance de começar a aprender um pouquinho melhor de DevOps nesse ano. Vou falar 6 tecnologias que vai fazer você ganhar mais dinheiro então nesse ano. Tecnologia 1, Docker. Se você aí já trabalha com desenvolvimento, sabe o quanto é relevante você saber um pouco sobre Docker. O Docker é uma tecnologia que já é meio antiga, mas mudou e revolucionou a área de infraestrutura, porque com o Docker você consegue commitar, você consegue subir código e outro desenvolvedor de outro lado do mundo consegue usar a mesma infraestrutura que você. Antes dessa parte de Docker, a gente não tinha uma infraestrutura exatamente igual para muitos servidores. A gente tinha uma infraestrutura diferente, que sempre tinha uma biblioteca diferente, numa versão diferente, e quando a gente ia rodar o código em outra máquina, tentando replicar a mesma infraestrutura, sempre dava problema de compatibilidade. O Docker veio para resolver isso, funciona muito bem. Você tem um Dockerfile na raiz do seu projeto, você coloca todas as funções que você quer que sejam executadas no servidor, todos os packages que você quer que sejam importados no servidor, e aquele Docker já é replicado para todo mundo que vai utilizar o seu projeto. Foi uma revolução na época e é usado até hoje em todos os projetos aí de TI. Além do Docker, você tem o Docker Compose, que você consegue levantar uma estrutura mínima de vários Dockers conversando entre eles. Isso te possibilita montar um ambiente fidedigno de programação, onde você tem um banco de dados que roda na sua máquina, você tem a aplicação back-end, aplicação front-end, que todo mundo se conversa. Isso é muito legal, inclusive se você estiver compartilhando um ambiente de desenvolvimento, você não precisa ter nada na nuvem para você conseguir trabalhar. Tecnologia número 2, Apache ou Nginx. O Apache ou Nginx são tecnologias muito antigas, mas que todo desenvolvedor deveria conhecer. Os dois são chamados de proxies reversos e eles te possibilitam subir diversos projetos numa mesma máquina, por meio de domínio, rota ou porta. Então, basicamente, você consegue, na mesma máquina, ter 10, 20 sites sendo hosteados para aquela máquina. Na época dos anos 2000, a gente tinha os servidores FTP, onde você subia vários sites dentro de uma máquina compartilhada com todos os outros servidores. Inclusive não é muito seguro, porque antigamente os hackers conseguiam, por meio desses servidores FTP, voltar para a raiz do projeto e mexer em outros projetos que não eram do domínio dele. E isso já foi arrumado, é um ataque muito conhecido aí na área de programação. Mas o Apache ou o Nginx são ferramentas essenciais para qualquer um subir um sitezinho simples e rápido. Inclusive, vários servidores produtivos de grandes empresas usam essas tecnologias, porque elas até hoje não foram dispensadas, são interessantes, são amplamente utilizadas. Então é sempre importante você conhecer como você cria virtual hosts dentro do Apache ou dentro do Nginx. Então, se você tiver um tempinho, aprenda, não vai ser difícil, 1 ou 2 dias você já consegue subir um servidorzinho simples com Apache e Nginx. 3. Clouds. Então a gente tem AWS, Google Cloud, Azure, Oracle Cloud. O mais famoso e o mais fácil de você começar, que é amplamente usado, é a AWS, Amazon Web Services, e você deveria pelo menos saber criar uma instância EC2 lá na AWS, saber criar um banco de dados com RDS. São estruturas básicas, mas traz alguns conceitos interessantes para que você entenda um pouco melhor como funciona essa questão de infraestrutura. Na AWS você tem, por exemplo, Security Groups, você tem as máquinas virtuais, você tem o Load Balancer. São basicamente tecnologias mínimas da área de infraestrutura. Além disso, na AWS você tem tecnologias um pouco mais avançadas, como Lambda, onde você consegue subir uma função que executa o seu código como se fosse uma máquina virtual, porém temporária, onde ela sobe e desce assim que acaba a função. É bem interessante, principalmente quando você vai trabalhar com filas, porque quando você tem uma fila, uma mensagem que chega na fila, você executa aquele Lambda e depois ele morre. Então ele não gera um custo muito alto, é fácil de você testar, brincar, são tecnologias muito interessantes. Além disso, a AWS também tem o S3, onde você consegue subir imagens e arquivos de forma pública, que
qualquer um consegue visualizar esses arquivos. Antes do S3, você precisaria subir esses arquivos dentro de um diretório, dentro do próprio servidor, o que era um problema, porque às vezes você acabava deletando a pasta dos arquivos e você acabava perdendo todos os arquivos. Então, por causa disso, o S3 veio como uma revolução também aí na área de TI, né? Buckets vieram como uma revolução de modo geral e o S3 foi o que mais popularizou aí em questão de clouds. Mas outro dia eu falo um pouco mais só sobre a AWS, onde a gente pode falar principalmente das principais funções que a AWS oferece. E não deixando de lado os outros clouds, o Google Cloud ele trabalha com soluções proprietárias, principalmente do Google, como Google Maps, como Firebase, por exemplo. Então você tem várias coisinhas que são proprietárias do Google e que você consegue, através do cloud deles, utilizar. Número 4, CDNs e WAF. São tecnologias muito simples de utilizar, mas é uma camada anterior à sua infraestrutura, onde você consegue proteger o seu código, o seu servidor de ataques conhecidos como DOS, DDoS, XSS, entre outros. São basicamente servidores intermediários que tentam bloquear o hacker de chegar na origem. A origem é o seu servidor. Basicamente os mais conhecidos são Cloudflare, a gente tem a Akamai, que já é uma solução mais cara, a gente tem a Akamai, que já é uma solução mais cara, temos StackPath, entre outras diversas aí no mercado. Basicamente, você configura regras de WAF nesse CDN, onde você consegue falar, por exemplo, você configura regras de WAF nesse CDN, onde você consegue delimitar quais são as possíveis pessoas que podem acessar o seu sistema, bloquear acessos de fora do Brasil, por exemplo, bloquear acessos chineses, bloquear robôs chineses de tentar acessar seu site. Além disso, você consegue bloquear tentativas de acessos indevidos, você consegue bloquear certos caminhos de serem acessados publicamente, entre outras diversas restrições que você consegue colocar para evitar ataques de hackers. E o CDN, onde você hosteia o seu site, você consegue cachear o seu site, diminuindo o seu custo mensal de servidor. Também você consegue disponibilizar o seu site num local mais perto do seu cliente final. São tecnologias importantes que vêm junto do CDN e que é muito interessante você utilizar. O Cloudflare ele é gratuito, existe uma versão grátis e uma versão paga, mas a gratuita já consegue te servir muito bem. 5. Kubernetes. Se você já sabe um pouco de Docker, já trabalhou com containers, um próximo passo para você seria aprender um pouco sobre o orquestrador, que é o Kubernetes. Kubernetes te permite orquestrar containers, pods, tanto em cloud ou numa versão que a gente chama de Bare Metal. A versão Bare Metal é uma versão onde você consegue subir o seu servidor com Kubernetes numa máquina virtual, numa máquina privada sua, sem precisar de cloud envolvido. E basicamente o Kubernetes é muito interessante porque ele vem com diversos comandos interessantes, como kubectl, que você consegue subir pods, subir serviços, subir deployments, subir diversos tipos de formatos de infraestruturas, deixar elas escaláveis e colocar vários tipos de restrições, segurança, monitoramento, entre outras coisas. Kubernetes não é para iniciantes, já é uma tecnologia mais avançada, mas que vale a pena você, como dev, aprender para que isso melhore ainda mais o seu perfil, a sua senioridade, porque quando você sabe sobre Kubernetes, por exemplo, provavelmente a empresa já vai te valorizar como um sênior. E por último, número 6, e não menos importante, monitoramento. Então, eu vou deixar aberto o monitoramento como uma das tecnologias, porque assim, você pode ter monitoramento em vários níveis. Application Monitoring, como APM, você pode ter monitoramento de infraestrutura, como os Zabbix, por exemplo, que é uma solução open source, ou você pode ter monitoramento também em nível de pods, de containers, como Prometheus, ou em nível também de rede. Você tem diversas tecnologias que podem ser usadas interligadas. Então, monitoramento vale um vídeo à parte só para falar sobre isso no futuro, mas basicamente você monitora a sua infraestrutura sobre diversos aspectos de CPU, se por exemplo está chegando no pico de CPU, no pico de memória, e você consegue colocar gatilhos para você evitar que sua infraestrutura caia. Isso é muito interessante porque aí você não precisa ficar olhando o tempo todo para ver se caiu, ou você precisa ficar de plantão para ver se caiu. Você consegue colocar gatilhos para que seu próprio monitoramento já
consiga reviver sua infraestrutura. Você consegue colocar status page, que você consegue mostrar o status dos seus servidores. Você consegue, por exemplo, colocar o APM, que você monitora o seu código, se tem algum bug que está acontecendo em produção. Então é muito amplo, é muito interessante. Vale vídeos futuros para a gente falar desse tema. E você, já sabe qual que é a próxima tecnologia aí que você vai aprender? Com certeza, se você é dev, você deveria aprender alguma delas, porque isso vai evoluir muito seu perfil, vai fazer você ganhar muito mais dinheiro na área de TI. E se você gostou dessas dicas, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, segue o nosso canal